Sou babaca por querer que todos usem branco no meu casamento? Então, eu, mulher de 24 anos, estou tendo dificuldades para ver onde eu errei, mas tanto eu quanto meu futuro marido, de 26, temos dificuldades com o transtorno de personalidade narcisista, então pensei que uma opinião externa poderia ser útil, já que nenhum de nós entende quando estamos errados imediatamente. Eu vou me casar em dezembro com o amor da minha vida, e nós dois queremos que seja o casamento mais espetacular que o mundo já viu, porque nós dois adoramos atenção. Eu nunca me senti confortável em admitir isso, mas desde que comecei a namorar com ele, consegui aceitar isso, e isso tornou minha vida muito mais divertida. Decidimos que, em vez de eu usar um vestido branco como todos os outros vestidos brancos e ele usar o mesmo terno que todos os homens presentes, seria realmente espetacular se ambos usássemos dourado da cabeça aos pés. O que queremos é que todos os nossos convidados usem preto, branco ou cinza, e nós sejamos os únicos a usar cor. Eu achei que não só eu pareceria uma princesa, mas também estaria dançando com um príncipe em vez de apenas um cara, e ele está tão animado com a ideia que lembra disso como se fosse ideia dele. Nós adoramos a ideia de um mar de monocromáticos e nós dois no meio de tudo isso. O único problema é que minha irmã tem estado absolutamente furiosa desde que os requisitos de vestimenta foram anunciados. Primeiro, ela disse que isso era prova de que eu nunca mudei e que eu estava sendo controladora novamente. Basicamente, ela disse que pedir para os convidados usarem uma cor específica era insano. Então ela começou a fazer piadinhas sobre o meu cabelo, dizendo que eu estava fazendo isso só para me exibir, e perguntou se eu planejava fazer ela tingir o cabelo também. Eu não planejei, nós duas somos loiras, mas o meu é mais amarelo, e meu marido vai tingir o cabelo para o casamento. Eu admiti isso, mas também apontei que é meu casamento e isso é normal. Então ela me acusou de tentar superar o vestido de casamento das outras pessoas, basicamente sugerindo que eu queria que todo mundo aparecesse de vestido de noiva para eu competir com elas e me fazer parecer ainda melhor em comparação. Isso nunca foi o plano. Quando mencionei o que ela disse para meu noivo, os olhos dele brilharam de uma forma muito fofa e ele disse que deveríamos incentivar as pessoas a usarem suas próprias roupas de casamento, mas nós decidimos que provavelmente seria realmente terrível da nossa parte. Decidimos deixar nossas famílias usarem cobre, se quiserem, para que se destacassem como um bom contraste com o dourado, e assim minha irmã também poderia se destacar. Eu estava totalmente disposta a pagar por isso e disse o quanto. Foi quando ela me chamou de criança mimada, disse que não era como eu e não estava fazendo isso por mim mesma, e queria que todos os convidados usassem roupas de casamento normais e que ninguém em sã consciência ficaria confortável em usar branco em um casamento. Estou sendo babaca? Atualização, 1 ano e 6 meses depois. Meu marido e eu recentemente comemoramos nosso primeiro aniversário de casamento, e eu estava pensando sobre toda a confusão do código de vestimenta quando me lembrei dessa conta e achei que seria divertido dar uma atualização de 1 ano para vocês. Depois que fiz meu post original, meu marido e eu decidimos entrar em contato com minha irmã e meus pais e ter uma conversa franca sobre a situação. Ele se ofereceu para levar todo mundo para jantar, e tivemos uma longa discussão sobre a minha irmã e o nosso relacionamento. Minha irmã disse que fez uma promessa para si mesma de nunca mais deixar isso acontecer, e que, se eu quisesse ela na minha vida, eu precisava ser uma pessoa normal. Meu marido disse a ela que, se ela fosse continuar me humilhando por algo que eu fiz quando criança, então ela também não era uma pessoa normal. A coisa ficou um pouco caótica. Meu pai ficou do nosso lado e disse que minha irmã estava exagerando. Minha mãe ficou do lado da minha irmã e disse que, como eu tenho transtorno de personalidade narcisista, não sou capaz de uma mudança real e, se eles cedessem, estariam machucando minha irmã. Terminou com minha irmã chamando meu pai de molenga e ameaçando cortá-lo da vida dela. Não foi um jantar muito bom, no geral. O que me surpreendeu foi o marido da minha irmã. Ela me ligou no dia seguinte à recomendação dele, e conversamos por um longo tempo. Ela me disse que não queria se sentir como uma personagem secundária no show da OP e que foi assim durante toda a nossa infância. Eu disse a ela que sinto que não sou permitida a ter relacionamentos significativos com qualquer pessoa da nossa família, já que ela restringe o que eu falo, faço e visto na presença deles. Apontei que ela controla minhas roupas em praticamente todos os eventos familiares, e esse era o meu casamento, e ela admitiu que esse era um bom ponto. Eventualmente, ela concordou em ir ao casamento com um vestido xadrez preto e branco bem fofo e sair se fosse ficar demais para ela. O casamento em si foi incrível. Foi o segundo melhor dia da minha vida até agora e minha irmã disse que estava genuinamente feliz por mim. Eu me senti uma princesa em um conto de fadas o dia inteiro, e meu marido era o príncipe mais lindo do universo. Tudo aconteceu sob as estrelas, foi perfeito. Eu poderia falar sobre isso para sempre. Como presente de casamento, minha irmã me disse que começaria a me deixar usar o que eu gostasse nas reuniões familiares, falar sobre minhas conquistas e falar um pouco sobre mim mesma quando estivermos só nós duas. E ela tem feito isso, e tem sido ótimo. O único presente melhor que eu ganhei naquela noite foi o meu próprio marido. Esse último ano tem sido o melhor da minha vida, e eu me sinto genuinamente muito melhor sobre a vida e a família hoje em dia. Agora sou mãe de uma menina, e estou tão feliz que minha filha pode conhecer a tia e os primos também. Até me deixam cuidar da minha sobrinha de vez em quando. Resumindo, deu tudo certo, e parte disso foi por causa da confiança que vocês me ajudaram a ter de que eu não estava errada. Muito obrigada, pessoal.
Deixe sua opinião nos comentários. Estou errada em não deixar uma colega ter acesso ao nosso banheiro porque ela empesteia o ambiente? Eu trabalho em um hospital em um corredor administrativo. Fica no meio do nada no hospital, com pouco tráfego de funcionários ou pacientes, e, como resultado, há um único banheiro no nosso corredor que atende aos nossos 5 escritórios. A porta do banheiro fica de frente à porta da minha sala. Nós todos saímos para o intervalo e o almoço juntos 90% das vezes, deixando o corredor vazio por 30 a 50 minutos. Começamos a notar de vez em quando que alguém estava usando o banheiro enquanto estávamos fora. Em si, isso não é um problema, mas o cheiro e a bagunça ocasional não estava sempre completamente descarregado ou entupido, eram horríveis. Não há janelas, então não há como dissipar o cheiro e o ambientador era irritante. Nos últimos meses, isso tem acontecido com mais frequência, podendo ocorrer 3 vezes por semana ou até 2 vezes em um dia, às vezes. Não temos ideia de quem está fazendo isso e não há um padrão, além de que ninguém realmente quer confrontar o culpado se o víssemos, então estávamos apenas lidando com isso, por mais nojento que fosse. 2 semanas atrás, todos, exceto um de nós, saíram para o intervalo e um paciente vagou pelo corredor, agindo de maneira estranha e bloqueou a colega em seu escritório. Ela ficou bastante abalada, mas felizmente temos botões de pânico em nossos escritórios. Depois disso, eu fiz um pedido para colocar uma fechadura no corredor. É uma daquelas com código e um sino. É levemente irritante, mas temos muito pouco tráfego fora, apenas correios e alguns médicos, então não é como se tivéssemos que deixar as pessoas entrarem constantemente. Foi instalado na quarta-feira da semana passada e, na sexta, recebi um e-mail de uma das secretárias médicas, que trabalha em um andar diferente, pedindo o código do nosso corredor. Eu respondi perguntando por que ela precisaria. Imediatamente meu telefone tocou. Ela explicou que tem problemas intestinais para os quais toma laxantes e que o banheiro do nosso corredor é um dos poucos banheiros individuais do hospital e tem mais privacidade, o que significa que achamos a cagona. Agora é onde eu posso ser a babaca. Eu disse a ela que sentia muito, mas não achava que deveríamos dar o código para nenhum funcionário não necessário e desliguei. O ambiente no escritório é um pouco misto. A maioria está contente por não precisarmos lidar com o mau cheiro que ela deixa para trás, mas uma garota acha que estamos sendo desnecessariamente cruéis e que não é por esse motivo que temos a fechadura, então não devemos restringir o acesso a um banheiro. Outra pessoa está mudando de opinião. Eu me sinto mal por ela, mas ela estava tornando nosso ambiente de trabalho seriamente desagradável de forma regular. Então, eu fui babaca? Edição para adicionar. É política do hospital que áreas onde dados de pacientes são mantidos sejam de acesso apenas para funcionários necessários. Portanto, não tenho acesso a nenhum dos setores, mas posso acessar a cirurgia ambulatorial porque é relevante para o meu trabalho. O trabalho dela de forma alguma dá a ela motivo para estar em nosso corredor, então, do ponto de vista da segurança dos dados, não importa que sejamos ambos funcionários. Segunda edição. Recebi um e-mail do RH ontem e uma breve ligação com eles hoje. Eles receberam uma denúncia de assédio. Foram vagos nos detalhes, mas depois da ligação ela ficou tão chateada que teve que ir para casa mais cedo. Parece que o gerente dela pressionou para que a reclamação fosse feita. Eu não mencionei o banheiro ou o pedido do código ao RH na ligação. Apenas expliquei que recebi um e-mail e uma breve ligação na sexta-feira de alguém daquele departamento, mas, até onde eu sei, essa é a extensão de nossas interações. Eles não perguntaram sobre o conteúdo da ligação e eu não ofereci informações adicionais. Vou conversar com meu representante do sindicato, caso isso escale, mas espero que ela não queira entrar nesse assunto e que todos nós possamos apenas seguir em frente. Atualização, 12 dias depois. Então, algumas coisas aconteceram, então pensei em atualizar. Eu tinha uma reunião com o RH marcada para quarta-feira da semana passada, mas cancelaram no dia anterior, dizendo que o problema tinha sido resolvido. Eu ainda queria uma reunião, mas as coisas estavam uma loucura, então reagendamos para terça-feira desta semana. Eu estava trabalhando de casa nos 2 dias seguintes, quinta e sexta-feira da semana passada, devido ao meu filho mais novo estar doente. Recebi uma mensagem de texto na sexta-feira, no meio da manhã, do escritório dizendo que achavam que alguém tinha entrado e usado o banheiro enquanto eles estavam no intervalo. Na segunda-feira, uma das garotas teve uma reunião na escola dos filhos e decidiu trabalhar durante o intervalo e sair mais cedo. Cerca de 5 minutos depois que todos saíram, ela ouviu a porta abrir e viu alguém que não conhecia. De acordo com a política, ela questionou a pessoa, ou seja, perguntou quem ela era, pediu para ver a identificação e por que estava ali, e foi informada de que ela era secretária médica, vou chamá-la de SM a partir de agora, e que tinha permissão para usar o banheiro no nosso corredor. Quando voltei do intervalo, enviei um e-mail ao RH nos seguintes termos. Sobre a situação com a SM, fui informada de que ela foi autorizada a acessar nosso departamento para usar o banheiro. Eu gostaria de ter sido avisada sobre essa decisão, já que deixamos nossos pertences pessoais no escritório e entendíamos que era uma área segura com acesso apenas para quem precisava estar lá. Também gostaria de saber por que não fui consultada sobre essa decisão, como gerente do departamento, já que anteriormente tive que aprovar o acesso de segurança para outros membros da equipe com acesso. Agradeceria se você pudesse adicionar esses pontos de discussão para a reunião de amanhã.
Bem, dizer que a situação ficou tensa após o envio do e-mail seria um eufemismo. Fui chamada imediatamente e perguntada sobre o que isso significava. Por que a SM precisaria usar nosso banheiro? Nesse ponto, encaminhei minha correspondência anterior por e-mail junto com um resumo da nossa conversa telefônica. O RH disse que iria me responder. Acontece que o marido de uma amiga dela trabalha no hospital e ambos contaram sobre o nosso banheiro, e, posteriormente, deram a ela o código depois que recusei fornecê-lo. Eles não disseram quem ele é, mas insinuaram que estavam levando essa questão a sério. Mas isso resolve o mistério de como ela o encontrou em primeiro lugar. Ela não tem mais acesso ao nosso banheiro, o código foi redefinido e recebemos um e-mail em toda a instituição lembrando a todos da importância da segurança, não dando códigos de acesso e confrontando pessoas que você acredita estarem em um local inadequado ou não indo a áreas nas quais não tem negócio. O burburinho está a todo vapor no hospital, mas estou tentando me manter fora disso o máximo possível. Estou apenas feliz por não termos mais que lidar com isso. Espero que isso seja o fim da questão. É praticamente impossível demitir pessoas aqui, então duvido que haja consequências sérias. Atualização, 4 semanas depois. Então, a saga deve, esperançosamente, ter chegado ao fim. Recebi um pedido para uma reunião com o RH algumas semanas após o incidente inicial. A SM havia conseguido uma carta do médico e estava pedindo acesso ao nosso banheiro do departamento, perguntando se eu tinha alguma objeção. Eu já esperava por isso, então respondi que não tinha objeções, mas sim reservas. 1. Nosso departamento fica muito longe do escritório da SM. 2. A falta de janelas torna o ambiente muito desagradável para nós trabalharmos. 3. O mais importante, se ela tivesse acesso, seria esperado que ela deixasse o banheiro na condição em que o encontrou. Nós não achávamos que era apropriado que uma pessoa tivesse acesso ilimitado ao departamento apenas para usar nosso banheiro. O RH insistiu no ponto 3 e eu expliquei o histórico da SM deixando o banheiro uma bagunça. Eu também apontei que há várias pias clínicas, que requerem uma chave para acesso, muito mais próximas e talvez uma delas fosse mais adequada. Fui em uma missão de reconhecimento logo depois que tudo isso aconteceu. De qualquer forma, o RH concordou e ela agora tem uma chave para o banheiro na área de atendimento ao paciente, sob a condição de que o mantenha limpo. Basicamente, ela pode ter seu próprio banheiro privado. O porteiro que contou ela sobre o nosso banheiro e depois deu a SM o código pediu desculpas pessoalmente. Acontece que ela é na verdade a cunhada dele, então minha informação original estava errada. Ele afirma que ela estava envergonhada para pedir acomodação e foi pressionado pela esposa a dar a ela o código da porta quando eu recusei. Ele percebe que foi errado e nós concordamos em não guardar ressentimentos. Então, no geral, uma conclusão bem sem graça, mas estou feliz que tudo acabou. Sou babaca por beijar meu melhor amigo? Tudo começou quando fiz amizade com ele, um homem de 24 anos, há alguns bons anos. Eu, mulher de 22, sabia que ele era afim de mim porque ele nunca fez muita questão de esconder, mas também sempre deixei claro que não ia rolar. A gente sempre falou abertamente sobre isso. Enquanto estou comprometida, ele nem olha para mim de forma diferente, sempre me respeitou e respeitou meus relacionamentos. Mas acontece que terminei um relacionamento recentemente e ele sempre acha que é o momento perfeito para pedir uma nova chance. A gente combinou de ir a um show juntos, que teve aqui na cidade vizinha nossa. Foi de uma banda que a gente sempre curtiu desde adolescentes e, enfim, resolvemos ir juntos. Durante o show, ele ficou abraçado comigo quase o tempo todo, e eu deixei, porque pelo menos os caras lá paravam de pedir minhas redes sociais. Só que aí, acabou rolando um clima numa música mais lenta e a gente acabou se beijando, mas foi no calor do momento, não significou nada para mim, só que para ele significou, e muito. Depois do show, a gente ia para um hotel porque só iríamos voltar para nossa cidade no outro dia e, no caminho, ele tentou me beijar de novo. Eu logo disse para ele acalmar o coração, que não era bem o que ele estava pensando. E ele ficou extremamente chateado comigo por isso. Quando chegamos no hotel, foi cada um para seu quarto, e no outro dia ele soltou o verbo. Durante a viagem, disse que eu estava fazendo ele de idiota só porque eu sabia que ele gostava de mim, que se fosse outro cara, eu já teria dado uma chance, que se eu beijei ele, é porque no fundo eu também gosto dele, mas não quero assumir, e mais um montão de coisas. Depois de 2 horas de viagem, que ele não calava a boca nem para respirar, ele me deixou em casa e foi embora direto. Ele geralmente fica um tempo por aqui. Desde esse dia, ele está esquisito comigo, soltando umas alfinetadas, umas piadinhas, e eu estou me sentindo uma babaca. Eu fui babaca por ter feito isso? Atualização. Primeiramente, me questionaram algumas coisas nos comentários, então vou esclarecer aqui. Por que eu não dou uma chance para ele? Ele é feio? Não, ele não é feio, galera. Tanto eu quanto ele temos um histórico de relacionamentos tóxicos, e eu sei que a gente não daria certo. Seria uma bomba atômica os dois juntos. Ele nunca namorou esperando por mim? Também não. Tanto eu quanto ele tivemos relacionamentos no decorrer da amizade. Por que eu não me afastei? Porque considero muito ele é uma pessoa importante para mim. Eu sei que é um pouco de egoísmo, mas também ele não quer.
Ele prefere continuar a amizade, por mim, tudo bem. Agora sim, a atualização. Estávamos sem nos falar há um tempo. Eu resolvi deixar ele esfriar a cabeça sobre o assunto e colocar as ideias no lugar. Acho que fiquei sem falar com ele cerca de uma semana até o dia 25, quando ele me mandou uma mensagem de Feliz Natal. Eu desejei Feliz Natal a ele também, aí ele começou a puxar papo comigo e conversamos um pouco sem nem tocar no assunto, ele estava normal. Isso foi de madrugada, mas durante a noite, ainda do dia 25, ele me ligou por chamada de vídeo e eu atendi. Ele ligou para perguntar se ainda estava de pé um rolê que a gente tinha marcado antes da confusão toda. Eu disse que por mim sim, mas se ele não tivesse afim, não tinha problema. O rolê seria no dia seguinte, e ele disse que por ele estava tranquilo, a gente ia sim. No dia 26, ontem, no dia dessa postagem, eu fui até a casa dele no meu carro e depois fomos para o cinema no carro dele. Lá, foi tudo normal. Outros amigos nossos também estavam lá e eu estava achando que ele ia fingir que nada tinha acontecido para sempre. Inclusive, um amigo nosso perguntou se o show foi bom, ele olhou para minha cara rindo, disse que sim e mudou de assunto. Voltamos para a casa dele e ficamos conversando lá. Daí, do nada, ele perguntou se tinha passado do ponto dando aquele ataque de pelancas no carro no dia da viagem. Eu disse que sim, mas que ele estava no direito dele, que eu também estava errada por ter deixado aquilo acontecer. Ficou aquele belo silêncio constrangedor, e eu disse que, se ele quisesse se afastar de mim, estava tudo bem, que eu entenderia. Ele disse, sabe o que? Não. Então, eu falei que tudo bem, mas que ele tinha que sair dessa de querer nós dois juntos, porque ele sabia que não ia dar certo e eu não ia mudar de ideia. Aí ele perguntou se era por causa do meu ex, tentando rebater. Eu repeti, pela milésima vez, que não, que era porque a gente não ia dar certo juntos e ele sabia disso. Ele aparentemente se deu por vencido e disse que, se eu preferia assim, ok. A gente continuou conversando até que ficou bem tarde e eu acabei dormindo na casa dele. No outro dia de manhã, hoje de manhã, no dia da postagem, ele não tocou mais no assunto. Eu vim para casa e estamos nos falando normalmente. Não sei se isso foi suficiente para ele mudar de ideia, não sei se fiz certo em aceitar continuar perto dele, mas foi o que o meu coração mandou e é isso.